gostaria de conceituar o termo fotossíntese. Fotossíntese significa literalmente construção, síntese através da luz. É, portanto, um processo anabólico, através dos quais organismos autotróficos fotossintetizantes, plantas, algas, cianobactérias e algumas bactérias sintetizam matéria orgânica utilizando como fonte de carbono o gás carbônico, CO2, e a luz como fonte de energia. Desta maneira, podemos dizer que a fotossíntese difere da respiração celular, pois nesse processo respiração celular, todos os seres vivos, inclusive as plantas e outros organismos fotossintetizantes, quebram a matéria orgânica, liberando energia. Portanto, diferente da fotossíntese, a respiração é um processo catabólico, que quebra a molécula orgânica, seja ela glicose ou qualquer outra substância orgânica possível para esse fim, liberando energia para a síntese de ATP. Enquanto que na fotossíntese, a captura de energia luminosa para a construção de moléculas orgânicas. Observe a equação aqui. Aqui temos a água como doadora de hidrogênios, reagindo com gás carbônico, formando uma molécula orgânica, no caso um carboidrato. Notem que a água, aqui neste exemplo, serve como doadora de hidrogênios. Podemos já adiantar, inclusive, que o oxigênio desprendido vem da água e não do gás carbônico, como estudaremos adiante. A fotossíntese, como todos os processos anabólicos, depende de um aporte de energia. Nesse caso, temos a energia luminosa que deverá ser captada por um pigmento que na maioria dos autótrofos fotossintetizantes é a clorofila, que converte a luz em energia química. Desde bem antes de Cristo até meados do século XVIII, acreditava-se que a matéria acumulada nas plantas durante o seu desenvolvimento vinha exclusivamente do solo. Os estudos de Aristóteles representam um expressivo avanço na época, pois trouxeram as primeiras preocupações sobre a fisiologia das plantas. Mas foi necessário que se passasse vários séculos, até que na Idade Moderna começou a ser realizado experimentos controlados para se descobrir a natureza do funcionamento dos vegetais. Vamos estudar o experimento do médico botânico belga Jean-Baptiste van Helmont. Acompanhe essa animação aqui. Há mais de 400 anos, Helmont observou experimentalmente que o solo não era o responsável por alimentar as plantas. Ele cultivou uma pequena muda de salgueiro em um vaso contendo quantidade de terra conhecida e a regou com água da chuva durante 5 anos. Ao final desse período, a planta de salgueiro apresentava uma massa de cerca de 78 quilos, em contraste com os cerca de 4 kg da muda inicial, ao passo que o solo havia diminuído em apenas poucos gramas. Com base nesses resultados, Van Helmont concluiu que todas as substâncias da planta eram produzidas a partir da água. Em 1780, Joseph Priestley, químico e pastor inglês e um dos codescobridores do oxigênio, conduziu uma série de experimentos sobre respiração e combustão, concluindo que as plantas verdes eram capazes de inverter os processos respiratórios dos animais. Vamos ao experimento. Priestley colocou um ramo de hortelã vivo no ar em que uma vela havia queimado e descobriu 10 dias depois que outra vela poderia ser acesa no mesmo ambiente. Dizia que o agente empregado pela natureza com o propósito restaurador do ar era a vegetação. Em seguida, demonstrou que o ar restaurado era próprio para um camundongo respirar. Em seguida, este médico holandês de nome impronunciável confirma os achados experimentais de Priestley, enfatizando que o ar era restaurado somente na presença da luz e pelas partes verdes da planta. Ele também sugere que o oxigênio liberado provinha do gás carbônico e não da água como hoje sabemos. Foi nesta mesma época que se descobriu que as proporções de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio nos açúcares eram por volta de 1 átomo de carbono para uma molécula de água, como sugere a própria palavra carboidrato.